minhas amigas, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra fundamental O Céu e o Inferno. Nós temos aí momentos libertadores, né? Confesso que você não sabia muita coisa, assim como eu, e tem sido libertador estudar este livro. Eu estou estudando pela segunda ou terceira vez e cada vez eu descubro coisas novas. E especialmente nessa época que a gente está vivendo de muita ignorância, de muitos extremismos, né? De muitos falsos cristãos que batem no peito e vêm com violência em nome de Jesus, coitado mestre, não tem nada a ver com isso, que vem trazendo esse Deus horroroso, vingativo, violento, né? Que faz arminha com a mão, que acredita no armamento, na violência para que as coisas melhorem. Isso não faz sentido nenhum. E essa obra nos traz um grande ensinamento justamente analisando esse tal conto do céu, do inferno, do purgatório. Hoje nós vamos estudar o purgatório, olha lá. Então vamos entender um pouquinho mais. A gente já viu o limbo, que dá na mesma, enfim. Vamos então entender o que é o tal purgatório. Vou botar o Zezinho aqui para ler para nós. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. O princípio do purgatório funda-se na equidade, pois é a detenção temporária a concorrer com a perpétua condenação, que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para todos os delitos. Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas, a suprema felicidade ou o eterno suplício. E nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas, ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quando imperfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvessem feito muito mal, o que não seria nem justo, nem racional. Então, o purgatório, criado em 593, é um dogma de fé, mas ele faz um pouco mais de sentido do que o céu e o inferno, porque são as tais penas resgatáveis. Mas lembrando que resgatável com orações e dinheiro arrecadado para a igreja. Foi com esse objetivo que ele foi criado. Assim, as famílias que queriam tirar os entes queridos que foram para o purgatório, como é que eles sabiam disso? É que eu não sei, né? Mas enfim, sabiam. E aí a igreja recebia dinheirinho para comprar o terreninho lá do céu. Ah, que coisa bonita, gente! Necessariamente, porém, a noção do purgatório deveria ser incompleta, porque apenas conhecendo a penalidade do fogo fizeram dele uma atenuante do inferno, visto que as almas aí também ardem, embora em fogo mais brando. Sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso, as almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. E se foi bom o primeiro pensamento, outro tanto não acontece quanto às consequências dele decorrentes, pelos abusos que originaram. As preces pagas transformaram o purgatório em mina mais rendosa que o inferno. O inferno não dava lucro, já o purgatório sim. A nota do Kardec: o purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Este abuso foi a causa primária da reforma, levando Martinho Lutero a rejeitar o purgatório. Olha só que interessante. Tivemos avanços, né? Continuando aqui. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade de existências poderia mostrar-nos a justiça. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita não cometeria faltas nem teria de sofrer-lhe as consequências. O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excessos. O mais das vezes ele é desgraçado por sua própria culpa, porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à Terra, espiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Repara em uma vida de provações o que a outrem fez sofrer em anterior existência.
As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. São para a alma lições da experiência, rudes às vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro, quanto profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. Por essas lutas a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver denodo para mantê-las até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora como soldado que se destaca da refrega para receber a palma gloriosa. É interessante que Kardec aproveita para dizer sobre o que se opõe a esse negócio do purgatório, né? Ele tem até uma pequena lógica de que não há pena eterna, que no purgatório pode ter uma evolução, mas não é graças à alma ou aquele espírito que está no purgatório, e sim graças às orações, preces e din-din que se paga para tirar ele do purgatório. Ou seja, dá quase tudo na mesma, ele fica lá estático. E na verdade, a doutrina nos traz aí um eterno avanço com as múltiplas existências, e que a gente vai dando um passo de cada vez e caminhando para frente, sempre, né? Em cada existência, uma ocasião se depara a alma para dar um passo avante, de sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo, franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Neste último caso, e porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá de recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque a uma nódoa não apagada ajunta outra nódoa. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação pelos mundos felizes, e, mais tarde estes para gozar da suprema felicidade. Purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta, é antes uma realidade material que vemos, tocamos e sentimos. Ele existe nos mundos de expiação, como a Terra, onde os homens espiam o passado, o presente, em proveito do futuro. Contrariamente, porém, a ideia que dele se faz, depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. O livramento se dá, não por conclusão de tempo nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante estas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras, palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. A própria palavra purgatório, né? A gente, quando vai fazer um exame ou precisa movimentar o intestino, a gente toma um purgante, um laxante, um purgante, que a alma se purga. A intenção dela é que a alma por si só vai se purgando das impurezas. Então isso se dá com as encarnações, com o aprendizado, e a gente vai deixando, né, a matéria mais densa, a gente vai se liberando das nódoas, das manchas e tudo mais, e vai cada vez mais evoluindo, né? Já que só assim que se dá o aprendizado. Não um lugar que você estaciona esperando que alguém faça uma oração ou pague para que você saia daquele lugar. Isso não tem nada a ver com a ideia da justiça divina, né? Aquele, pois, que sofre nesta vida pode dizer-se que é porque não se purificou suficientemente em sua existência anterior, devendo, se o não fizer nesta, sofrer ainda na seguinte. Isto é ao mesmo tempo equitativo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofre quanto mais imperfeito se for, da mesma forma porque tanto mais tempo persistirá uma enfermidade quanto maior a demora em tratá-la. Assim é que, enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, enquanto egoísta, as do egoísmo. Então, a gente só anda quando nós temos o sofrimento e quando a gente aprende com esse sofrimento e decide não mais praticar o egoísmo e tantas outras coisas, a gente caminha para frente. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal como meio de reparação. É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles em que praticou o mal, quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como, por exemplo, na miséria, se foi mal rico, ou humilhado, se orgulhoso. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para o espírito, porém um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso do espírito depende aproveitá-lo.
E não lhe será preferível voltar à terra, com probabilidades de alcançar o céu, a ser condenado sem remissão, deixando-a definitivamente. A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja obreiro do seu futuro, que, infeliz por mais ou menos tempo, não se queixe senão de si mesmo, pois que a rota do progresso lhe está sempre franca. Se a gente pensa num Deus justo, nós não tem jeito de concordar com as imagens de céu, inferno ou purgatório, não é? Um Deus justo nos dá oportunidades iguais e que a gente vai caminhando e superando. Como uma criança vai aprendendo e fazendo prova, e o pai não vai fazer a prova por ela. O pai vai dar todo o suporte possível, mas quem tem que passar por aquilo, ou reprovar, ou passar, é a criança. Então, é muito parecido com o que a gente passa. A única coisa é que não daria para fazer tudo isso numa única vida. Então, por isso que nós temos, logicamente, que entender que necessitamos de muitas vidas para que isso aconteça, e que a gente vai evoluindo a passos lentos, mas enfim, em direção daquilo que a gente tem o caminho aí e quer seguir. Considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de preverem o termo desses sofrimentos, poder-se-ia dizer que se acham no inferno, se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Mercê, porém, da revelação dos Espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Então a gente poderia dizer assim, brincando com o jogo de palavras, que a gente é que define a duração do nosso purgatório, né? Conforme a gente vai aprendendo e vai decidindo não errar, a gente sai mais depressa dessa estação do purgatório, onde a gente sofre ainda, tem tormento, etc. e tal, pelos nossos próprios erros, né? O Espiritismo não nega, pois, antes confirma, a penalidade futura. O que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas de penas irremissíveis. Não nega, outro sim, purgatório, pois prova que nele nos achamos, e definindo precisamente, e explicando a causa das misérias terrestres, conduz à crença que eles mesmos que o negam, repele as preces pelos mortos. Ao contrário, visto que os espíritos sofredores a solicitam, eleva-as a um dever de caridade e demonstra a sua eficácia para os conduzir ao bem e, por esse meio, abreviar-lhes os tormentos. 37 Falando à inteligência, tem levado a fé a muito incrédulo, incutindo a prece no ânimo dos que a escarneciam. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento, e não nas palavras, que as melhores preces são as do coração, e não dos lábios, e, finalmente, as que cada qual murmura de si mesmo, e não as que se mandam dizer por dinheiro. Quem, pois, ousaria censurá-lo? Então, o Espiritismo não nega a penalidade futura. Pelo contrário, a lógica nos diz que o que eu faço tem consequências. Então não tem essa história de que eu fiz um monte de coisa ruim, mas Jesus me perdoou, então eu estou livre. Eu vou ter consequências. Se eu assassinei 10 pessoas, eu vou ter consequências, eu assumi uma dívida com essas 10 pessoas. Eu posso não querer mais errar, entrar num caminho, não é? E pelo meio do amor, como Paulo nos diz, o amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, o amor conserta uma multidão de erros, muitos erros que a gente faz. O amando ao outro e fazendo para o outro vai como se fosse uma conta corrente, pagando os débitos que a gente tem. Mas nós temos que pagar, nós temos consequência. E que o Espiritismo não nega o purgatório, diz que o purgatório é aqui mesmo na Terra, que a gente está vivendo, e realmente como um planeta de provas e expiações, é sim uma realidade que nós temos, mas é aqui, é a nossa vida mesmo. E muito menos a força da prece pelos espíritos, por exemplo. Não é para não fazer. Só não fica repetindo a mesma coisa, né? Ficar rezando 200 Ave Maria, Pai Nosso, não vai adiantar nada. Porque às vezes eu estou rezando mecanicamente, falando mecanicamente, mas meu pensamento está tudo em outro lugar. E não é isso que o espírito vai receber, que a pessoa vai receber. O que ela vai receber é aquilo do coração. Portanto, não precisa ficar rezando 3 terços por dia
e ficar 1h30, 2 horas aí repetindo feito um papagaio, pensando em outras coisas, um negócio de 5 minutos, de 2 minutos que você pensa com amor naquela pessoa é muito mais salutar e vai trazer muito mais refrigério e consolação para aquele espírito do que você ficar repetindo uma oração 1 milhão de vezes sem sentido, sem pensar naquilo, né? Não faz muito sentido. Seja qual for a duração do castigo, na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo, próximo ou remoto. Na realidade não há para o espírito mais que 2 alternativas, a saber, punição temporária e proporcional à culpa, e recompensa graduada segundo o mérito. Repele o espiritismo a terceira alternativa, da eterna condenação. O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos cujo termo é desconhecido. Purgatório, sim, é a realidade. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, eis porque mais naturalmente se aplica à terra do que ao espaço infinito onde erram os espíritos sofredores. E tanto mais quanto a natureza da expiação terrena tem os caracteres da verdadeira expiação. Melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos, e estes, encarnando-se, por sua vez só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A terra deixará, então, de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. Aliás, por esta transformação, que neste momento se opera, a terra se elevará na hierarquia dos mundos. Todos estamos fadados a ir para frente, né? Então, o purgatório não é um lugar qualquer. A gente poderia chamar o planeta Terra de purgatório, já que é um mundo de provas e expiações. Vamos finalizar o nosso encontro de hoje com o item 10. Por que não teria Cristo falado do purgatório? É que, não existindo a ideia, não havia palavra que a representasse. O Cristo serviu-se da palavra inferno, a única usada, como termo genérico, para designar as penas futuras, sem distinção. Colocasse-lhe, ao lado da palavra inferno, uma equivalente a purgatório e não poderia precisar-lhe o verdadeiro sentido sem ferir uma questão reservada ao futuro. Teria, enfim, de consagrar a existência de 2 lugares especiais de castigo. O inferno em sua concepção genérica, revelando a ideia de punição, encerrava, implicitamente, a do purgatório, que não é senão um modo de penalidade. Reservado ao futuro esclarecimento sobre a natureza das penas, competia-lhe igualmente reduzir o inferno ao seu justo valor. Uma vez que a Igreja, após 6 séculos, houve por bem suprir o silêncio de Jesus quanto ao purgatório, decretando-lhe a existência, é porque ela julgou que ele não havia dito tudo, e porque não havia de dar-se sobre outros pontos o que com este se deu. Bem interessante, né? E bem esclarecedor pra gente. Legal, né, gente? Tá ficando cada vez mais divertido os nossos estudos, mais compreensível, né? É assim em todas as obras fundamentais. Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente vai ter clareza aí da vida prática, né? A gente percebeu hoje sobre o purgatório, muita coisa é autoexplicável, então eu não vou ficar refalando. Quem sou eu para ficar redundando Kardec? Pelo amor de Deus, eu tô aqui, viu seu Kardecinho aqui, ó, nosso Kardecinho. Eu tô aqui para estudar juntos, né? Não é ficar colocando palavras que nem a igreja fez, colocou, achou que Jesus não falou tudo, então criou o purgatório. Mas não é bem isso, né, que a gente tem que fazer. Nossa Senhora. Bom, se você não é inscrito ainda aqui no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações, o tal sininho. Não esqueça de dar o joinha aqui nesse vídeo, assim o YouTube mostra para mais pessoas, e compartilhe com quem você acha que vai curtir este vídeo e este estudo. Aqui temos estudo todos os dias, aqui se estuda Kardec, se estuda a doutrina espírita. Se você puder ajudar um pouquinho mais, é um trabalho voluntário que eu faço, se você puder ajudar um pouquinho mais com investimento nos equipamentos que eu faço e dividir esse custo, é só clicar no botão Seja Membro, uma contribuição mensal bem pequenininha, que não dá nem para comprar um lanche, mas que vai ser de grande valor aqui para a gente, tá bom? Eu te encontro então no próximo estudo, quando a gente vai ver a doutrina das penas eternas, a origem dessa doutrina das tais penas eternas. Eu te espero então, até a próxima, tchau!